Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Pessoal, eu estava aqui em casa, cheguei do trabalho, passei por uma planta, olhei assim para ela e falei, problemas à vista. E aí, já que eu vou mexer nessa planta agora, tá? Eu resolvi fazer o vídeo e mostrar para vocês. Deixa eu explicar exatamente sobre o que eu quero falar hoje, tá? Muita gente tem dúvida quando vê as folhas, principalmente das catleias, murchando, tá? Então, geralmente a pessoa vê uma catleia com as folhas murchando e fala, meu Deus, eu bobeei na rega, deixa eu jogar mais água, certo? Só que na maioria das vezes que isso acontece, regar mais, molhar mais, você só vai piorar o problema. Porque neste caso, nós tivemos um problema provavelmente de apodrecimento das raízes, quer dizer, a planta deixou de ter raízes sadias, deixou de conseguir se alimentar e por conta disso ela começou a consumir a energia dos seus pseudobulbos e folhas para tentar sobreviver, tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo claro, típico disso, ok? Primeiro eu vou mostrar uma planta que tá saudável, ó, tá vendo? E olha que essa daqui no caso é um híbrido de pedra da gávea com Cattleya forbese. Então é uma planta com pseudobulbos finos, vamos dizer assim, né, as caneludinhas, tá? Mas pode ver que ela tá saudável, que fica, vamos dizer que essas plantas ficam meio que no mesmo lugar. Essa outra Cattleya aqui já está num vaso cerâmico com substrato drenado que eu uso, mas pode ver que ela tem os pseudobulbos mais largos, mas ainda assim ela está hidratada, inclusive com saída de espata floral aqui. Logo logo essa planta vai florescer, como esta outra aqui também já tem duas espatinhas, tá? E aí o que aconteceu? Eu estava passando e aí eu olhei esta planta que é uma Cattleya Varnelli cerulea aberta. Aí você fala, nossa, que linda, ela floresceu. Nossa, que horrível, o que aconteceu com esta planta? Tá vendo, gente? Olha a situação, olha que tristeza. Dá uma olhada nos pseudobulbos, todos eles enrugados, tá? Esse broto novo aqui tentou uma sobrevida, olha, ele tinha botões, esses botões abortaram, tá? Não deu certo. Todas as folhas murchas, ela dá uma impressão até como se ela tivesse queimada, né? Tô amarela, como se eu me queimei, mas eu tenho certeza que não é o caso. Então eu resolvi mexer nessa planta aqui junto com vocês para a gente tirar essa dúvida, fazer esse tira-teima de o que faz a minha Cattleya ficar com folhas murchas e começar a ficar desidratada, pode ser? E, olha, repara que essa planta tá num cachepô, ok? Vazado, com o substrato drenado, que eu sempre uso, mas alguma coisa aconteceu aqui dentro e essa planta tá com problema. Então vamos ver junto o que tá acontecendo? Vamos lá, né? Então, bora fazer bagunça, que eu quero mostrar isso para vocês. Deixa eu ver se eu consigo direcionar aqui. Consegui. Eu sei que muita gente vai falar assim, mas Vanessa, você vai mexer na planta, ela tá florida, ai tadinha. Gente, se eu não cuidar dessa planta agora, provavelmente vai ser a última vez que eu vou ver floração dela. Então, do que adianta eu deixar essa planta florida aqui mais uma semana, duas que seja, e depois eu perder essa planta? A tristeza vai ser maior, não vai? Então, vamos cuidar dela, ok? Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou tirar essa planta desse cachepô, tá? Então, vamos lá. Quando eu faço plantio em cachepô, o que eu costumo fazer? Eu costumo passar, ó, um palitinho sobre sobre os rizomas ou sobre as raízes para ajudar essa planta a se fixar, tá? Sentiu como foi rápido? Uma planta dessa idade,
Ai, que bom que eu tô fazendo isso junto com vocês para vocês entenderem o que eu tô falando. Olha isso. Já vou tirar esse tutor daqui também. Não tem necessidade dele ficar aqui. Viu como ela saiu rápido? Olha isso aqui. Ai, vou mostrar bem de pertinho para vocês. Sentiu que eu não teve nenhuma resistência para que essa planta saísse desse cachepô? Então vamos lá. Abrimos juntos, hein? Prova aqui para todo mundo ver. Eu pergunto para vocês, cadê as raízes sadias dessa planta? Olha, não tem uma raiz aqui nova, não tem nada vivo, ó, saindo na minha mão. Olha, os pedaços de raízes, tá? Aí você vai perguntar para mim, mas Vanessa, o que foi que aconteceu, já que essa planta tá no mesmo lugar das outras que você mostrou pra gente? Provavelmente o que deve ter acontecido aqui dentro foi lesma, caramujo. Isso aqui é típico do ataque dessas coisiquitas chatinhas que infelizmente a gente tem no nosso orquidário, que a gente sempre tem que estar fazendo controle, tá? Então provavelmente o que aconteceu? Essa planta sofreu ataque de lesmas e caramujos que comeram as raízes, deixou a planta debilitada, você vê, ela não conseguiu nem nesse broto novo soltar novas raízes, tá vendo? E aí as raízes foram apodrecendo, apodrecendo e ela começou a murchar. E aí você começa a jogar mais água, porque você fala, ah, minha planta está ressecando por falta d'água. Não, agora ela está enrugando porque ela está recebendo água demais. Porque infelizmente ela não tem raízes, então ela não consegue absorver essa água, nem os nutrientes, nenhum adubo que você coloque. E ela começou a sugar a força dos outros pseudobulbos para tentar continuar viva. Inclusive uma floração, né? Ela tentou uma floração na esperança de propagar a vida dela. Olha que interessante. Nesse caso, eu não estou tão desesperada, porque eu não sei se vocês já viram isso. Sabe quando alguém fala assim, cuidado com as gemas da sua planta? Isso aqui é uma gema. Deixa eu ver se eu consigo mostrar num ângulo bem legal para vocês. Ó. Vocês conseguem perceber que tem uma voltinha aqui? Ó. Isso significa que essa planta tem toda a chance de vida. Ó. Aqui tem outra gema. Vamos ver se desse lado também tem. Tem. Não deve ficar mexendo nela assim que nem eu estou mexendo não, viu gente? Que elas são muito sensíveis, mas eu vou mostrar para vocês o que é uma gema. Tá? Então isso significa que se eu cuidar dessa plantinha agora, ela tem muito mais chance de sobreviver, tá? E foi bem legal, ó, que eu fiz na frente de vocês, vocês viram o que acontece. Ah, então, Vanessa, o que eu faço agora? Eu já arranco todas essas folhas mortas, morrendo? Eu não arranco, tá? Apesar da aparência estar péssima, de não ter o que fazer aqui, a planta ainda vai conseguir se aproveitar das reservas que tem nesses pseudobulbos para continuar vivendo. E enquanto a gente ainda tem cor verde nas folhas, a planta ainda é capaz de produzir a fotossíntese, se alimentar de alguma forma. Então eu vou deixar tanto esses pseudobulbos aqui, quanto essas folhas, até que essa plantinha se recupere, tenha novos brotos e ela tenha novas raízes, tá? Vocês viram que enquanto a gente está falando, eu estou fazendo uma limpeza nela, ok? Lembra quando eu falo para vocês que nem tudo são flores? Porque muita gente deve estar se perguntando, por que aconteceu isso com essa planta? Porque eu deixei ela de lado. Ela estava ali no cantinho dela, bonitinha. Aqui eu tenho bastante planta. Não prestei atenção no que estava acontecendo com ela. Aí o que aconteceu? Quando ela floresceu, eu fui pegar a planta. Quando eu fui pegar a planta, olha que judiação. Então, é muito legal a gente ter bastante orquídea? Mas não façam esse tipo de coisa. Tentem tomar o máximo de cuidado possível para não deixar uma planta chegar nessa situação. É muito triste, tá?
Então, aquela história, né, de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Vamos usar isso aqui como exemplo de coisas que a gente não deve fazer, ok? Então, beleza. Deu para entender? Quando sua planta tiver desse jeito, toda murchinha, com os pseudobulbos todos enrugados, esse pseudobulbo tinha que estar igual a esse. Vocês conseguem ver bem a diferença? Ó. Tinha que estar desse jeito, entendeu? Então, sinais. Quando fala que as orquídeas dão sinais pra gente, elas dão. A gente não enxerga porque não quer. Então, o que eu faço nestes casos? Uma planta dessa, na minha opinião, não adianta você querer colocar ela de volta num vaso ou num cachepô, ela já está muito debilitada, ela não vai voltar para cá, tá? Não é o lugar dela, ela não deve voltar para cá. Perdão, o que a gente deve fazer agora? Retirar essas raízes que estão mortas para a gente limpar essa planta. O que a gente faz quando tem que retirar raízes? A gente tem que esterilizar a ferramenta que a gente vai fazer esse corte, certo? Não tem esse negocinho aqui, eu esqueço o nome disso, esse maçarico. Vai no seu fogão, liga lá o fogão, esteriliza ele, acende uma velinha, sabe, igual quando acaba a luz a gente não acende vela do nosso lado? Acende uma velinha, esquenta aquilo dos dois ladinhos, você já esterilizou. E eu sempre coloco dentro d'água para esfriar, né, a tesoura para não machucar. Também não sei o que mais eu posso machucar aqui, mas eu esfrio a tesoura antes de usar. Então agora eu vou abaixar aqui de novo para vocês verem a limpeza que eu vou fazer, ok? Vou tentar fazer no alto para vocês enxergarem, ó. Infelizmente, todas essas raízes estão mortas. Não tem por que elas ficarem aqui, tá vendo? Tudo morta. Ó. Eu vou pegar, inclusive, aqui de perto para mostrar para vocês. Tá vendo? Não tem nenhum vestígio de vida nessas raízes, tá? Então, nós vamos retirar todas elas, tá? Não tem por que eu deixar aqui. Limpar toda a plantinha. Ok? Então, agora, aí, ó. Não tem mais raiz velha aqui, tá? Qual que é a nossa esperança? Que essa planta sobreviva. E qual que é a melhor forma dela sobreviver? É a gente fazer o plantio em um toquinho, tá? Porque, primeira coisa, no toquinho você vai conseguir observar a melhora dessa planta, você vai conseguir ver se ela está indo para frente ou não. Se ela tiver mais algum problema, é mais fácil de você observar e tomar as providências necessárias. Então, deixa eu só pegar o material aqui. O que a gente sempre fala quando vai fazer o plantio num toquinho? Coloca uma buchinha de esfagno. Uma buchinha, tá, gente? Uma buchinha, não precisa ser 5 quilos, 2,5 quilos, nem o pacote de esfagno inteiro. Lembra aquela conversa das frentes? Ó, aqui não tá o bulbo menorzinho dela, então é a traseira e aqui é a frente. Nós vamos apoiar essa planta desse jeito, ok? Pra quê? Para que a traseira dela fique aqui no fundo, no fim do pauzinho, e ela cresça pra cá, tá? Eu gosto de usar, para fazer o plantio, a linha de overlock. Vocês conseguem enxergar? Mas pode ser com arame, pode ser com meia fina, pode ser com o que você quiser. Eu gosto dessa linha porque ela não machuca a planta, prende direitinho, tá? Para mim ela dá uma boa fixação. Eu gosto de usar linha de overlock para fazer plantio. No caso de uma planta dessa aqui, que é um pouquinho grande, você tem que dar umas voltinhas aqui. Tem, mas não tem problema. A planta vai ficar bem fixa. Eu gosto que ela fique assim. Deixa eu soltar meu dedo. Vou passar só mais uma vez aqui, porque eu gosto de deixar bem presinha.
Vocês repararam que como eu tô usando essa linha verde, nem aparece que eu tô amarrando a planta? Ó, tá? Nem aparece, né? Ok, mais uma volta, só desviar da flor. E aí quando você chega no fim, você só arrebenta a linha, tá? Então a planta tá fixa, bonitinha, amarradinha aqui nesse toquinho. O que que eu vou fazer com ela agora? Eu vou colocar a identificação da planta. Eu preciso saber que planta é essa, ok? Tem uma coisa que eu costumo fazer, às vezes o pessoal vai falar assim da adubação, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Em vez de eu fazer trouxinha de Himitsu, todo mundo sabe que eu uso Himitsu, né? Eu pego aqui, ó, uma boliquita de esfagno, tá? E vou mostrar para vocês o que que eu faço. Minha mistura de Himitsu com palha de arroz. E aí eu faço essa bolinha de esfagno com Himitsu, tá? Por que que eu faço isso? Nesse caso aqui, eu quero proporcionar para essa planta o máximo de, como é que eu posso explicar? De nutrição possível nessa fase. E eu gosto de colocar o Himitsu aqui dentro dessa bolinha de esfagno. Eu vou só prender essa bolinha aqui, desse jeito. Vamos dizer, para esse primeiro momento de sobrevida dessa planta. Ó. Vocês estão vendo aqui o que eu tô fazendo? Só para ajudar essa plantinha a ter alimento agora nessa fase da vida dela. Ok? E vou monitorar, tá? Muito provavelmente daqui a alguns dias essa planta vai começar a soltar raízes, vai começar a se recuperar. Essas folhas e esses pseudobulbos ela vai acabar descartando, sim, tá? E aí eu vou monitorar o crescimento dela, porque você vê que ela tem duas frentes. E eu não quero fazer o corte nessa planta, tá? Eu poderia fazer o corte e dividir. Não vou fazer isso, primeiro, porque ela tá doentinha. Segundo, porque depois, quando ela se recuperar, eu vou acoplar essa planta assim, num cachepô, tá? Para que ela fique mais saudável e mais bonita. Então é desse jeito que essa planta vai se recuperar. Estando no toquinho, fez calor, a gente tem que molhar todo dia? Tem. E aí, ai, mas a planta já estava morrendo por falta por excesso de água. Mas aqui vai ser diferente. Aqui agora, essa planta, ela vai secar rapidamente e não vai ter mais problema de apodrecimento. É aqui que a gente vai fazer a observação, certo? Da melhora dela ou não. Conforme ela for melhorando, se ela melhorar, espero que eu não tenha feito isso daqui tarde demais, eu vou mostrando para vocês. Eu sei que deve ter gente que deve ter assustado agora. Se ela melhorar, se ela melhorar. Infelizmente, tem horas que a gente demora demais e não dá certo. Para finalizar, olha aqui, eu trouxe outro exemplo para vocês. Vanessa, que judiação! Gente, judiação, tá vendo? Por isso que a gente tem que estar sempre monitorando as nossas plantas, o nosso orquidário. Vou abrir com vocês da mesma forma que eu abri ali na frente e vamos apostar se vai ter raiz aqui? Vamos ver o que aconteceu? Olha lá, folhas murchas, pseudobulbos super desidratados e um brotinho aqui tentando de qualquer jeito viver. Olha só a luta da planta. Vamos ver como é que ela tá? Vou abaixar aqui. Vamos ver se eu vou precisar de fazer força. Nem precisei, né? Olha isso. A mesma situação, gente. A diferença é só a espécie da Cattleya, tá? Porque essa daqui é uma Cattleya, é uma mudinha de Cattleya violácea, que está exatamente do mesmo jeito. Provavelmente um bichinho veio aqui, comeu essas raízes, eu não prestei atenção e a planta não consegue mais se alimentar, tá vendo? O que a gente vai fazer é a limpeza.
que eu tenho que fazer toda vez que eu vou fazer uma limpeza? Esterilizar a minha ferramenta. Acabei de usar lá na outra planta. Esterilizei. Vou esfriar a lâmina. E aí nós vamos limpar essa plantinha também, tá? Ó. Vou tirar todas essas raízes aqui velhas, que não tem mais nenhuma função, que infelizmente elas estão podres e mortas, pra gente correr, né? Isso aqui é um socorro, certo? A gente vai dar um socorro para essa plantinha. Peço desculpas para ela, mais uma, ó, que eu deixei, infelizmente, acontecer isso. E nós vamos fazer o replantio para salvar essa plantinha. Como ela é menor, eu vou colocar ela aqui nessa madeirinha, tá vendo? Quem me deu essa madeirinha foi a Paty Oliveira, lá de Registro, minha amiga amada. Obrigada, Paty. Ó, tá vendo que o tamanho tá bom? O que eu vou fazer de diferente nessa daqui? Eu vou pegar minha buchinha de esfagno. Obviamente que menor, né? Porque ela tem que ser proporcional ao tamanho da planta. Vou colocar aqui. Vocês estão enxergando? Lá vai meu Himitsu. A planta é pequena. Se a planta é pequena, a gente não tem que colocar uma colher de sopa, certo? Então, perceberam que eu já fiz um sanduíche de esfagno com Himitsu aqui? Ok? Vou pegar um arame, porque essa planta tá bem miudinha. Vou simplesmente colocar aqui, tá? Vocês estão vendo? Centralizei. Eu fiz os furos, tá? Óbvio, nessa madeirinha aqui, para que eu pudesse trabalhar com ela. Quem não tem em casa, viu? Você que gosta de orquídea, que quer cuidar das suas plantas, eu vou mostrar uma ferramenta muito legal. Custa uns R$180, R$120, ó. Tem uma furadeira dessa manual, você coloca aqui a sua broca de madeira e você não fica esperando boa vontade de ninguém para você fazer o seu serviço, tá? Você mesma faz, você mesmo prende, fura, faz o que você precisa nos seus toquinhos e não fica sem fazer o seu processo de plantio, esperando alguém para vir fazer um furo para você, ok? Então, ó, já tá presa aqui bonitinha, tá vendo? Essa Cattleya violacea bebê, que sofreu o mesmo problema que essa Cattleya varneri sofreu, que foi perder as raízes, provavelmente porque uma lesma comeu as raízes boas dela e ela foi desidratando, desidratando, desidratando e eu não vi, elas quase morreram. Então, vai no orquidário agora, dá uma olhada, vê se você encontra esses sinais, tá? Você vê essa planta, a pessoa vai falar, não, mas a planta tá bem porque ela tá com um brotinho, a bichinha tá tentando sobreviver, gente, tá? Então procura esses sinais, se você tiver plantas que estejam nessa situação, tira do vaso, tira do cachepô. Ai, Vanessa, mas eu tô no cachepô com substrato bem drenado. O meu também tava, vocês viram aqui, ó. Posso mostrar inclusive para vocês. Mas como ela sofreu o ataque, aqui, ó. Cachepô com substrato drenado. Como ela sofreu o ataque, provavelmente de lesma, perdeu as raízes e chegou nesse ponto que eu mostrei para vocês, tá? Como eu disse para vocês, eu não vou cortar essas folhas feias que estão aqui, eu vou deixar. Eu vou provavelmente cortar a floração para que ela pare de dispensar energia nessa floração e comece a se recuperar, ok? E vou pendurar essas duas plantinhas e ficar observando agora a melhora delas, tá? E aí eu vou aproveitar, porque eu fiquei muito feliz essa semana que eu cheguei em casa do serviço. Ai, encontrei minha Cattleya violacea aberta. Olha que lindo! Então, para quem não conhece, essa é a Cattleya violacea, essa é uma semialba quase estriata. Aqui no vídeo não dá para ver,
uma das catleias que eu mais gosto, eu sou apaixonada por essa espécie e graças a Deus, tá vendo? Essa daqui fica no meu ângulo de visão, não fica tão escondida, então ela não passa por esses problemas. Tá vendo a diferença, como essa planta tá sadia? A diferença do tamanho do pseudobulbo novo pro pseudobulbo anterior, que ela floresceu ano passado também. Então tudo é cuidado, gente. Quando a gente cuida, zela, não tem problema com as nossas plantas. Fica essa imagem bonita da minha Cattleya violácea semialba para vocês. Quem não conhece essa planta passa a conhecer. Eu acho linda, né? Acho uma das Cattleyas mais lindas que tem. E espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, que vocês não cometam o mesmo erro que eu cometi. Mas são coisas da vida, né? O que a gente tem que lutar é para não deixar acontecer de novo. E espero ter ajudado vocês com essa dica de hoje sobre o que fazer quando as suas orquídeas apresentam folhas e pseudobulbos murchos, porque isso é excesso de água, não é falta de água, tá bom? Um beijo para vocês então, até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal. Dá um like, compartilhe o vídeo, chama os amigos, põe no seu Facebook, põe em todo lugar, que a gente precisa divulgar essas informações para todo mundo, tá? Tchauzinho.